Eu queria fazer de fato, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, mercado de segunda mão para todos. Eu queria aproveitar de fato, receber ali naquela loja e proporcionar o reuso de todo tipo de artigo. O que demora às vezes um pouquinho é o fato de que escolha de ponto, contrato de locação, etc., Sim. adequação, reforma, mas principalmente o fato de que o interesse tem sido tão grande que a gente tem vendido mais do que tem inaugurado. Mas esse backlog não acontece pelo fato de que não temos estrutura para inaugurar. Pela falta do ponto ideal, e uma série da de condição. coisas. Olá, pessoal, aqui Guga Esquifino, como host de mais um Pod do Varejo. Eu tô aqui com uma querida Bruna Vasconi, essa menina empreendedora, escolheu, a gente já vai saber por quê, o que levou a ela a estar tão perto de um tema que para nós é de altíssima relevância, não só para nós, Stone, Lynx, mas para nós como indivíduos, né? A gente deveria cada um que está aqui assistindo na sua vida pessoal, gerando aí menos lixo, né? Gerando um ambiente melhor para a gente viver. Então a gente vai ter uma aula aqui sobre uma economia circular, sobre algo que está fazendo diferença já na Europa em termos de desenvolvimento. Um mercado que a Bruna vai nos explicar aqui, mas um mercado global que já é meio trilhão, né? A perspectiva é que chegue a 2032 a 1,5 trilhão de dólares. Quem é que não quer, né? Quer entender algo desse nível de crescimento? O pessoal fala que AI explodindo e tal, mas tem esse outro tema aqui de second hand que eu tenho certeza que ele é tão ou mais expansionista e verdadeiro do que os temas mais relacionados à tecnologia. Eu vou pedir que a Bruna, então, se apresente aqui para nós e a gente comece aí a absorver o que essa menina fez e o que ela tem aí para nos ensinar. Bruna, fala um pouco sobre ti, te apresenta aí para os nossos telespectadores. Primeiro, muito obrigada por essa oportunidade. Muito bom falar do Peça Rara e da nossa história, para que mais pessoas tenham acesso, conheçam e nos apoiem e venham junto como franqueado, como cliente, como fornecedor. A gente realmente está fazendo um trabalho significativo no nosso país e, quem sabe, daqui a um tempo no mundo também, né? Olha que incrível. Bom, eu comecei essa história há 17 anos. A gente completa 17 anos agora, dia 13 de abril. Não fazia ideia do que eu estava fazendo naquele momento. Gosto de ser muito sincera nas minhas colocações. Eu pensei em abrir um negócio, eu não tinha condição financeira para investir numa franquia que já estivesse pronta e consolidada no mercado. Eu sempre vendi coisas durante a minha adolescência, assim que ingressei na faculdade, eu me casei muito nova, meus pais na ocasião foram morar no Peru, meu pai é de do militar, eu quis ficar e fazendo psicologia para me manter os meus 2 primeiros filhos. Que idade tu tinha? Eu me casei aos 19, com Olha. 20 fui mãe do Davi, 21 fui mãe da Sofia, cursando psicologia e vendendo tudo que você possa imaginar na faculdade para poder pagar a faculdade. Eu fiz PUC e sustentar os meninos. Então, assim, de lingerie, Natura, Cacau Show, vela, semijóia, tudo que você possa imaginar eu vendia. No final do meu curso eu percebi que todo aquele mailing ia acabar de um dia para o outro, literalmente, porque eu ia me formar, apresentei monografia e agora, né? Preciso abrir um negócio, entrar no mercado de trabalho, prestar um concurso, partir para uma pós, enfim, tudo isso me demandaria algum tempo, né, e uma dedicação que eu não tinha. Tinha 2 filhos já, e, enfim. Vou abrir um negócio, mas o que eu vou abrir, com que dinheiro? Não tenho. Ocasionalmente li na Pequenas Empresas, Grandes Negócios uma matéria super legal de um brechó infantil que uma mãe abriu em casa, aqui em São Paulo. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Peguei as coisas dos meninos, dos amigos, dos amigos dos amigos, e fiz a minha primeira loja. Onde é que foi? Em Brasília. Uma loja pequena. Minha avó me emprestou R$7.000 para eu comprar cabide, pagar o contador e fazer as pequenas coisas que eu precisava ter ali algum recurso para investir. A inauguração foi um sucesso. Jornal, revista, Correio Brasiliense, todo mundo assim, nossa, mas o que é isso? Né? Um brechó infantil, coisas de crianças
usadas, né? Naquela época, 17 anos, era uma inovação, era uma novidade. E pouco tempo depois, na verdade, eu abri com uma amiga, uma sócia na ocasião, a gente estava junto ali, ela super me apoiou e acreditou, e eu sou super grata a ela por ter acreditado nessa ideia maluca que parecia, né, na época. Um mês depois, a gente acabou entendendo que os nossos propósitos eram um pouco divergentes. E eu gosto muito de falar, inclusive hoje, né, com todos os franqueados que a gente já tem, onde a gente acaba equalizando ali algumas situações, algumas coisas, que a gente pode e deve pensar diferente e as ideias precisam se complementar, e um cede, outro cede, e as experiências pregressas de cada um assim, acabam auxiliando muito, né, no percurso, mas propósito tem que ser igual, né, objetivo e propósito. E na ocasião a gente entendeu, eu entendi que era um pouco diferente, eu queria ir para um lado, ela queria ir para o outro. Eu queria fazer de fato, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, mercado de segunda mão para todos. Eu queria aproveitar de fato, receber ali naquela loja e proporcionar o reuso de todo tipo de artigo. E ela, enfim, pensava um pouco diferente disso. Desfizemos a sociedade em 40 dias e avisei, obviamente, que eu ia partir para o meu ideal, para o que eu queria fazer. Bati na porta da minha mãe e do meu pai, vocês vão ter que me ajudar, vamos embora. E aí fomos atrás, em 3 meses acabei encontrando um outro espaço, 3 vezes maior, onde eu pensei, mães e mulheres que consomem artigos de segunda mão de criança, têm artigos próprios que vão poder, né, colocar à disposição também e vão querer comprar, enfim. Então veio o Peça Rara, com o segmento feminino infantil, na época. Foi outro sucesso, assim, absoluto, assim. Era um volume de peças e de pessoas que chegavam todos os dias na loja que foi algo, assim, impressionante. Com 1 ano de operação, nós não tínhamos mais espaço, porque, um detalhe super importante, em nenhum momento eu comprei peças para revender. Não porque eu não quisesse. Os brechós convencionais compram lotes de peças ou compram peças específicas, né, dependendo da peça. Os antiquários que trabalham com reuso avaliam item a item, de acordo com procedência e, enfim, valor agregado. Eu não tinha dinheiro para comprar, então as pessoas me emprestavam, me consignavam as peças. Por esse motivo, por melhor que fosse a saída, por mais que a gente já vendesse bastante desde o primeiro momento, porque fizemos uma loja diferenciada, tanto no que diz respeito a espaço físico, tamanho, quanto à organização. Eu não tenho nada contra nenhum brechó. Eu amo todos, eu acho todos importantíssimos, do mais sujo, bagunçado, com cheiro de naftalina ou de velho, eu acho maravilhoso, até os mais sofisticados, acho que todos têm seu valor. No entanto, as pessoas, no geral, elas não estão acostumadas com isso, principalmente no nosso país. Quando você entra num brechó muito bagunçado, muito misturado, com cheiro de mofo ou sujo ou empoeirado, nem todo mundo tem a disponibilidade, a habilidade de procurar. Habilidade é uma palavra aí. De comprar, de procurar, de dar valor às coisas, de garimpar, de encontrar achados, enfim. Então, essa foi uma questão. Eu falei, eu preciso de um espaço confortável, agradável, organizado. Então, foi o que a gente fez, né, desde o princípio no primeiro Peça Rara. Por este motivo, e obviamente alguns outros ingredientes importantes que a gente foi colocando ali na nossa operação, no dia a dia, na nossa rotina, eram muitas pessoas que vinham e, por mais que vendêssemos bem, recebíamos muito mais do que dávamos conta de girar ali. Então, em 2 anos, abrimos a segunda loja. Nessa ocasião, o Peça Rara Mais. Por quê? Porque éramos muito demandados para que recebêssemos também artigos de casa, de decoração. Então, a segunda unidade já veio com esse incremento de mix de produtos. Então, primeira Peça Rara, peças femininas e infantis de toda a ordem. Peça Rara Mais com peças de casa também. Foi outro sucesso, maravilhoso, a loja maior ainda. E, enfim, mais 1 ano se passou, galera pedindo. Peça masculina. Eita, e aí a gente não cabe. Nas 2 lojas que a gente já tem, a gente não consegue acomodar um setor de peças masculinas. Vamos abrir um Peça Rara Ele? Vamos. Abrimos o Peça Rara Ele. Inclusive, acredito, eu preciso até me atualizar nas minhas pesquisas, embora eu leia, estude e veja isso o tempo todo.
Preciso me certificar, mas acredito que ainda sejamos a Acho que sim. única loja exclusiva masculina. Eu não conheço nenhuma outra. A gente tem vários brechós que vendem artigos masculinos também, mas uma Mas loja... é um cantinho lá, né? Exatamente, é um cantinho. Tanto é que os nossos franqueados, quando querem ter o masculino, eu vou botar 2 araras. Não, ou você põe, ou não põe. Tem espaço sobrando pra gente dedicar o masculino também? Mas é outro contrato de franquia que tu faz ou tá no mesmo guarda-chuva quando trabalha com coisas pra casa? No mesmo, dentro do cara imóvel... Não, dentro do imóvel a gente define quais são os segmentos e dentro da capacidade, habilidade e interesse do franqueado. Eu quero segmento feminino, infantil são os clássicos. Quero incluir o masculino, quero incluir casa e decoração. Aí a gente analisa uma série de fatores. Aqui, tá dominando isso. Isso. E aí, enfim, abrimos o Peça Rara Ele, maravilhoso, sucesso também. Acabamos partindo para a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª lojas em Brasília por real necessidade de termos mais espaço para atendermos a mais pessoas. Não foi, assim, de fato, assim, nenhuma pretensão, quero ter 3, 4, 5, 6, não. E eram todas próprias essas aí ainda? Com a minha família, né? Minha mãe me apoiou ali naquele momento da primeira loja. Meu pai trabalhava ainda, saía do trabalho, tirava ali o terno e ia para o caixa e abria, fechar. Se manteve assim, nos ajudando há algum tempo, até que se aposentou. E a gente brinca que ele se aposentou e a gente contratou ele, eu e minha mãe. Sim. Meus irmãos, Gustavo e a Laura, maravilhosos, fazendo cada um... O Gustavo fez psicologia também, a Laura fazia relações... Toda a família veio para o Peça Rara. Na segunda loja, a gente trouxe os dois porque precisávamos de pessoas... Muito bom. Assim, que se apaixonassem tanto quanto a gente já estava ali dentro do negócio. Aí, né, eles vieram. Então, construímos essa história aí de 7 lojas em Brasília ao longo de 13 anos. E só então que foi para as franquias. Sim, aí nesse meio tempo, na verdade, sei lá, talvez com 4, 5 anos de loja, com algumas lojas, nós recebíamos várias pessoas pedindo consultoria, pedindo ajuda. Tinha gente que chegava com um caderninho e sentava do lado do meu pai no caixa. Meu pai abriu e fechou a loja da 307 aos 13 anos. Meu irmão na 408 Sul. Brasília tem as quadras, né? Sim. Que foi a nossa segunda unidade. Eu e minha mãe Laura circulando em todas as lojas, cada uma fazendo ali, desenvolvendo o seu papel. Mas assim, as pessoas chegavam do lado do meu pai, seu Bruno, me fala aqui, como é que faz isso? Como é que é o contrato? Como é que não sei o quê? Gustavo e tal. E a gente acabava conversando e ajudando. A gente sabe de lojas que abriram com a nossa consultoria, assim, enfim. Até que o Marcelo, meu marido, que foi a vida toda, fez carreira no Banco do Brasil, os últimos 10 anos trabalhou na área de sustentabilidade do banco. Ele sempre falava ali, conversa de fim de semana, a gente precisa fazer análise de franqueabilidade, a gente precisa estruturar isso e tal. E aí, recém-aposentado, ele veio e falou, vou encabeçar, porque a gente não tinha tempo. Entendi. Eu pensava assim, gente, primeiro eu pensava, não vou entregar para franqueado, será que as pessoas vão ser tão legais para cuidar, né, desse filho? Desse filho que a gente cria com tanto carinho, não sei e tal, enfim. Até que... Durante 2 anos, contratamos uma assessoria, uma consultoria que manualizou tudo, que organizou tudo e que nos deu a segurança de que a gente... Assim, detalhe, eu pensava isso e pensava ao mesmo tempo, gente, mas assim, o que eu vou franquear? Porque o meu produto não é meu e não está numa fábrica, numa indústria, é um produto que está na casa das pessoas, na vida das pessoas. Assim, o que eu... né? É um modelo mesmo de negócio. O know-how, a experiência e todas as coisas que a gente, né, sistema próprio, que a gente... acabou investindo no meio do tempo, enfim. Entendemos que sim, então em 2019, com ao final dessa consultoria, lançamos no Instagram do Peça Rara BR, tipo, uma pesquisa ali, uma enquetezinha. Você teria interesse? Você não tem noção, a quantidade de pessoas que foram respondendo. E aí conversamos com algumas dessas pessoas. E um casal, Felipe e a Tati, muito queridos, estiveram no escritório e a gente, enfim, rolou ali uma afinidade, uma sinergia muito bacana. A gente sentiu que realmente eles iam fazer acontecer junto com a gente, que eles iam
que eles teriam tempo para se dedicar, enfim. Aí vendemos a primeira franquia para eles, ainda em 2019. Essa loja inaugurou em Taguatinga, ali em Brasília ainda, né? Isso era uma recomendação da consultora. Primeira tem que ser perto, do lado, colada, vocês têm que estar junto, A loja inaugurou dia 1º de dezembro de 2019. Foi maravilhoso, um sucesso. Acho muito legal também contar que quando a gente marcou a data da inauguração, um domingo, 1º de dezembro, na sequência da sexta-feira de Black Friday. E era a primeira franquia e tal, e as pessoas, algumas pessoas, né? Mas não vai dar certo. Não vai ninguém. Domingo, depois da Black Friday, enfim. A gente já tinha, ali foi a constatação de que a gente já tinha realmente uma marca consolidada e uma verdadeira, assim, legião de pessoas que eram fãs, porque você não tem noção. O vídeo de inauguração, a gente tem um vídeo de 5 minutos, a loja é uma loja de 600 metros, enorme, maravilhosa. Não para de entrar gente. A gente tem um vídeo de 5 minutos entrando gente. Eita. As fotos é um mar de pessoas, assim. Enfim, sucesso, foi, nossa, muito gratificante. A gente, tipo, é isso, deu certo, vamos embora. Virou o ano, 2020, vamos organizar, então, para a gente começar a realmente lançar para o mercado. Reformei a primeira loja, a matriz, a loja da 307 Sul, que já estava há 13 anos ali, precisava de um carinho, pintamos, botamos letreiro novo e tal. Nessa semana ali de reinauguração, eu recebi um telefonema. Por acaso eu atendi? Na verdade, era para atender, né? Porque a gente não atende telefone de número desconhecido. Mas eu estava distraída na obra, atendi, era uma pessoa do escritório do Semenzato, querendo conversar e saber, e marcar uma reunião, assinar um documento ali para poder a gente conversar sobre informações a respeito do que a gente estava fazendo. Para minha surpresa, eu perguntei, mas de onde saiu? Como é que você me conhece? Meu telefone. Ele falou, há 1 ano a gente acompanha o trabalho de vocês. E vocês estão fazendo um trabalho incrível. A gente tem, obviamente, outras marcas com quem a gente já conversa. Resumo da história, isso foi última semana de fevereiro. Fizemos esse relançamento, essa reinauguração da nossa primeira loja, que foi maravilhosa, para a gente então lançar no mercado. Afinal de contas, iríamos começar a receber, né, as pessoas ali em Brasília, e a loja tinha que estar bonita. As outras todas já estavam mais adequadas, porque eram mais recentes, enfim. 18 de março, pandemia, lockdown, o mundo para. Eita. Recebemos na verdade, a gente tinha naquela semana, dia 22, 23, já previsto uma viagem para poder conhecer, né, o escritório da SMZTO, e ali a gente caminhar com a nossa conversa. Obviamente, durante ali 1 mês e meio, a gente, cada um se cuidou e foi buscar sobreviver, né, naquela situação que a gente estava vivendo. Passado essa primeira fase, a gente voltou a fazer algumas reuniões, e isso foi até o meio do ano. Em julho, ao invés de irmos a São Paulo, eles vieram a Brasília, conheceram as lojas, conversamos, conheceram o nosso escritório. Nesse meio tempo, já estava lançado ali no Instagram, né, para o mercado, mas de forma muito ainda, assim, como é que se diz? Inicial. Singela, ali, inicial. Vendemos a franquia de Recife para 2 clientes apaixonadas, irmãs que moravam em Brasília. De Espiral ficou meio de lado. Vamos para Recife. Então, elas foram tão assim, porque elas eram clientes assim da vida toda de Brasília e voltaram para Recife. Entendi. E tipo, não sabemos viver sem o Peça Rara. Precisamos de um Peça Rara em Recife, e aí elas são incríveis. Então, nossa primeira loja fora de Brasília é a loja de Recife, da Marcela e da Adriana, muito queridas. Elas já têm 2 lojas. Quantas tem ao todo hoje? 98 inauguradas. Inauguramos a última agora e quantas para inaugurar? 163 vendidas. Opa! Então temos mais 65 aí já de imediato, buscando ponto, fazendo reforma. Vai terminar o ano do dobro do que começou. Sim. Que loucura, cara, meus parabéns. Realmente é. E o Semenzato não é o único tubarão ligado à rede, né? Eu tava com o Polinário no final do ano passado e ele me disse com muito carinho isso, né? Não, eu digo, onde é que tu tá botando tuas fichas, né, João? A gente tem uma relação boa. E ele disse, cara, Guga, no Peça Rara. Eu digo, sério? Daí na hora eu até pensei, será que ele entrou de sócio do Semenzato lá atrás? E não, né, ele é um franqueado, é isso? Sim, sim. Obviamente. O Semenzato que deve ter indicado, não? Sim, acredito que sim. Eles, né, têm uma relação muito próxima, estão sempre juntos ali no Shark Tank. E ele nos procurou
assim, muito interessado em entender e conhecer, e nas conversas ali seguintes que a gente fez nas nossas reuniões, sei lá, 2, 3, ele ficou muito entusiasmado, ficou muito apaixonado mesmo, assim, pela proposta, pelo modelo, e comprou uma franquia. Ele tem uma loja aqui em São Paulo, no Morumbi Town, e é muito fã, assim, se tornou muito fã, muito parceiro do negócio. Obviamente ele tem interesse em expandir com a gente como franqueado, com mais unidades, com mais lojas. Não, e olhem, né, quem está nos assistindo, não é 2 franqueados, ou um investidor e um franqueado que conhecem pouco varejo, eles conhecem muito varejo, tipo, devem estar entre os 10 caras que mais conhecem todo o ambiente de comportamento de consumo nesse país. E eles escolherem estar perto de ti, seja como sócio ou seja como franqueado, não é à toa que quem está aqui nos assistindo também está interessado, né? Mas eu também estou imaginando que essa fila aí de negócios para abrir de franquia, tu vai ter que uma hora parar um pouco para abrir essas e seguir, ou tem um plano de expansão, se bem que com semenizado de sócio tudo é meio agressivo, né? A gente tem estrutura para inaugurar todas essas lojas, algumas lojas simultaneamente. A gente tem dentro da franqueadora, pessoas preparadas e qualificadas para implantarem e inaugurarem essas lojas. O que demora, às vezes, um pouquinho é o fato de que escolha de ponto, contrato de locação, etc., Sim. adequação, reforma, mas principalmente o fato de que o interesse tem sido tão grande que a gente tem vendido mais do que tem inaugurado. Mas esse backlog não acontece pelo fato de que não temos estrutura para inaugurar. Pela falta do ponto ideal, e uma série da de condição, coisas. Os franqueados que compram a primeira e compram já a segunda e a terceira, então ele acabou de inaugurar a primeira, ele tem um prazo de um ano e 12 meses para poder abrir as outras, então por esse motivo que a gente tem tantas unidades Tem um aí. amigo meu de Porto Velho que sempre nos acompanha aqui no Pod do Varejo, que é o Cássio, que ele me perguntou numa dessas idas para a NRF que a esposa dele estava querendo comprar tua franquia e eu super recomendei lá para Porto Velho. Ah, que legal, obrigada. Não abriu ainda, estão exatamente nessa fase que tu comenta. Procurando ponto. De procurando ponto, porque tem que ser. E deixa eu te perguntar uma coisa, Bruna. Eu já percebi que tu é vendedora, né? Tipo, tu fala bastante. Se nós deixar aqui. Então, você tem que me interromper, porque senão eu vou. Umas 6 horas de podcast eu vou amar, né? Porque realmente tá muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei se até esse foi um dos assuntos que o Polinário, que a gente conversou, ele me perguntava, Guga, e tu vê algum movimento público? A pergunta dele é assim, tinha uma coisa tão interessante para a sociedade que se eu conhecia alguma cidade, algum país que estava de alguma maneira alavancando o second hand, porque ele tem uma significância social e ambiental absolutamente de alto impacto. Então, faz todo sentido pensar numa municipalidade que apoiaria tu encontrar um ponto, que ajudaria a ter um centro de coleta, porque isso vai fazendo com que as coisas gerem, né, um impacto positivo. E eu comentei com ele, eu lembro disso, em Berlim, a própria prefeitura de Berlim criou uma loja imensa, são 1.000 metros quadrados, 2 andares, 2.000 metros quadrados, onde ela mesmo dá destino às coisas que as pessoas vão entregando lá. Ela tem uma parte que repara, mas claro que não tem o capricho de uma iniciativa como a tua, que é organizada, que atua dentro dos segmentos. E a gente vê esse movimento agora realmente ter um incentivo maior para que a comunidade, que a sociedade utilize. E a minha pergunta é nesse sentido, assim, tu ainda vê muita diferença, por exemplo, pega Copenhague, a principal avenida de varejo dos dois lados é só second hand. Eu estive agora lá fazendo um trabalho e a gente vê um europeu totalmente adaptado, preferindo isso. Meu filho que mora em Berlim há 3 anos, ele não comprou até agora um produto novo. Não comprou. E ele ganha bem, ele trabalha desenvolvedor numa empresa multinacional, ele poderia comprar, não é por realmente ideal. Tu enxerga o Brasil já nessa direção, em que velocidade, ou muito aquém ainda desses mercados? Porque o mercado americano, a gente percebe que ele faz muito isso como uma oportunidade, não tanto como um desejo de transformar, né? E o europeu a gente percebe que tem as duas coisas muito fortes, talvez até mais forte, a intenção de proteger o lugar que a gente vive do que propriamente adquirir ou acessar um produto de luxo e tal. Como é que tu classifica o Brasil nesse cenário global, né? Comparando, a gente
cresce rapidamente, tu vê muita resistência ainda da família brasileira em ter no guarda-roupa um produto usado. Como é que tu enxerga esse movimento comparando essas diferentes sociedades? Google, eu acho que a gente está talvez ali no meio entre comportamento americano e europeu. Acho que a gente está ali mais ou menos no meio do caminho pelo seguinte fato. Quando inauguramos há 17 anos a primeira loja e ao longo dos primeiros 5 anos, 6 anos, nós percebíamos ainda muita resistência e muito preconceito por parte de muitas pessoas. No seguinte sentido, eu posso vender, eu posso fornecer, eu posso consignar produtos, mas eu não vou comprar, porque eu tenho dinheiro para comprar novo. Então, eu entrego aqui as minhas coisas, eu quero ganhar um dinheiro com isso e vou comprar novo. Com o passar do tempo, e aí com toda a modéstia, mas acredito que o nosso trabalho, a maneira como a gente foi construindo toda essa história, teve uma certa representatividade, assim, e uma importância, a princípio ali para Brasília, e hoje eu já me atrevo a dizer que no Brasil, a gente, né, com todas essas franquias, com todas essas pessoas que têm nos ajudado nessa expansão, levantando essa bandeira e fazendo esse trabalho, isso tem mudado. Hoje eu gosto muito de dizer que quem tem ainda algum tipo de preconceito ou receio de adquirir um produto usado, acaba não falando. Raras as pessoas que admitem ou falam, porque se falarem, elas sim vão sofrer preconceito. E de fato, no nosso mailing de pessoas que compram e vendem artigos com a gente, são poucas as pessoas que nunca compraram, ou que nunca compram, ou que não vão comprar ainda. Em geral, o crédito que a pessoa tem, ela é estimulada para consumir ali na também. própria tem loja. Alguma vantagem para... Tem um desconto, tem um benefício se ela vai adquirir itens dentro da loja utilizando o crédito de peças que já foram vendidas ali com a gente. Se ela é uma fornecedora ativa, um fornecedor ativo, ela paga um pouco menos por aqueles artigos, por aqueles produtos. E o percentual de uso é alto? É alto. Na verdade, a gente trabalha e vamos trabalhar cada vez mais para que esse movimento e esse percentual cresça, porque ainda não é tão relevante como gostaríamos que fosse. Não só, obviamente, para o dinheiro e a receita ficar dentro do grupo, ali com a gente, né, dentro da loja, mas principalmente por essa questão de mudança de comportamento, Bruna, de mentalidade. Tu percebe nesses clientes um cunho geracional, né? A gente percebe uma geração Z determinada a arrumar o planeta. Arrumar o quarto não precisa, mas arrumar o planeta eles realmente estão determinados, né? Tu percebe na tua classificação etária dos clientes, tem um indicador de uma geração Z ali, menos de 27 anos, menos de 30 anos, mais presente ou está muito pulverizado, distribuído, não tem mais uma... Muito distribuído, muito pulverizado. Temos muitos clientes e fornecedores dessa faixa etária. Temos crianças e adolescentes que eu fico encantada e apaixonada quando eles chegam na loja, obviamente acompanhados da mãe, do pai, da família, para levarem as peças, porque querem comprar o primeiro telefone, ou querem pagar uma viagem, ou querem fazer seja lá o que for com aquelas coisas. É muito legal, educação financeira pura, isso. E a gente também incentiva muito, faz um trabalho muito legal em relação a isso. Mas nós temos, na verdade... no geral, a grande maioria das nossas fornecedoras e clientes são mulheres. Temos muitos homens, obviamente, não só pelo segmento masculino de peças, mas são as mulheres economicamente ativas ou não que giram a maior parte dos produtos que levam para a gente ou que compram, de todas as idades. Temos uma parcela grande de pessoas já maduras, idosas, que levam peças porque adquiriram muita coisa ao longo da vida, estão no momento em que vão se mudar, vão para um apartamento menor ou, infelizmente, ficaram viúvos e precisam dar destino àquelas coisas que estão ali, né, já sem sentido. Então, tem muita história e atendemos a muitas pessoas, a muitas famílias. Faz todo sentido, né? Que nessa em situações etapa da como vida, essa, a pessoa queira, né, de alguma forma se desfazer daqueles ativos, né? Então, o nosso cliente e fornecedor, meu pai até que brinca e costuma dizer, a gente atende pessoas de 0 a 100 anos. Sim, sim. Porque os bebês são clientes na barriga, enquanto as mães vão comprar ali um enxoval e as pessoas já... E criança faz todo sentido, né? Perde muito rápido. Não, que trabalho lindo. Olha, deve ser inquietante uma pessoa com a tua energia dormir, né? Não. Porque... Meu filho mais velho, Davi, fofo, fala, mãe, você para de trabalhar, você para de pensar no peça rara em algum minuto? Não.
Acordo, almoço, tal, durmo, sonho o tempo todo. Quantas pessoas já tem na equipe, Bruna? No escritório, na franqueadora, somos mais de 120 pessoas, 126 pessoas. O que não é muito. Se tu for pensar nesse universo Pelo de ta- 160 lojas, dá menos de uma pessoa por franquia que já está em processo. é. Isso é um bom indicador, né? Na ABF. Somos eficientes. São eficientes, sim, deve dar muito trabalho. Exatamente. Temos, obviamente, consultoria, temos contrato com agência, temos alguns outros prestadores, né, que não estão dentro do escritório. Bruna, e o luxo, como que tá dentro dessa tua visão e participação do teu negócio? Né? Tem esse movimento? Somos demandados por isso desde sempre, assim. A gente precisa segmentar, o peça rara tem que ter o peça rara luxo, tem que ter dentro da loja e tal. Recebemos e adoramos que quando essas peças chegam, né? A mulherada adora uma Louis Vuitton com preço melhor, uma Gucci, enfim. E a gente também acha super, super bacana, mas não é, de fato, assim, o nosso principal objetivo e o nosso foco, assim. Nós queremos, de fato, darmos oportunidade para que todas as peças que estão prontas no mundo sejam reutilizadas e encontrem seus novos donos. Então, não dedico e não penso em focar a nossa energia para esse mercado, porque não é a bandeira que a gente levanta, assim. Mas são muito bem-vindos, adoramos quando recebemos. Só não vou segmentar e não vou... De novo, né? Tem muita oportunidade para tu fazer acontecer o que tu já criou. Exatamente. E qualquer desvio de foco nessa fase é um problema mesmo, né? Isso. Nessa linha que tu tá... Obviamente, o que acontece, Guga, é que, de acordo com a localidade e endereço de cada unidade, de cada loja, a gente recebe mais ou menos artigos de luxo, de tal e tal, por conta do que está em volta da população, do pessoal que se torna ali cliente e fornecedor da loja. Então, a gente tem, obviamente, lojas que recebem mais artigos de luxo do que outras. E tudo bem. E quem decide o preço de venda do produto? Em comum acordo. Existe, obviamente, uma análise, uma expertise por parte da loja. O teu gerente ali na loja mesmo, quando ele vai receber, ele já faz uma triagem, se serve, se não serve, quanto vende. Sim, na verdade, a gente tem em todas as lojas especialistas, né? Que são preparadas e treinadas, meninos e meninas. Temos alguns supervisores de compras também fazendo excelentes trabalhos aí com a gente. Antigamente, a gente ficava até com certo, porque a mulherada é que conhece moda e roupa e tecido, mas não. Já temos várias lojas com supervisores de compras entendedores do assunto, fazendo excelentes trabalhos. Então, assim, além dos gerentes das lojas, temos 2, 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho da loja e do volume que ela receba de peças e fornecedores por dia, que atendem. E ela recebe no mesmo ambiente da loja ou tem um outro lugar? Nós temos, né, uma sala separada de curadoria. A pessoa chegou ali e vai para aquela sala lá. Isso, e é recebida ali. A gente precisa ter ideia, Guga, a gente atende... Em média, 20 pessoas por dia por loja. Tem lojas que chegam a atender 40, 50, 60 pessoas num dia levando produtos. Eita. Cadastramos, em média, 500 Tem peças que ser por agendado, dia né? por Não dá a loja. pessoa chegar lá com a sacola. Atendemos agendamentos e atendemos por ordem de chegada. E as pessoas às vezes não sabem. Franqueado novo, lá esse meu amigo de Porto Velho, como é que ele come? Porque o estoque é zero, né? Ele primeiro abre uns dias para receber produto, tu fornece uma carga inicial, como é que... Ele vai passar por um treinamento, uma imersão, a princípio em Brasília ainda. Estamos em vias de inaugurar o nosso escritório em São Paulo também, onde também vão acontecer esses treinamentos, esses cursos. Ali, ao longo dessa semana, ele vai aprender, ele vai entender, ele vai passar ali por todos os processos, todas as áreas de atuação que ele vai precisar atuar quando tiver com a franquia dele. Então, ele sai pronto e apto a começar a receber peças. Começa primeiro a receber, não abre para o público de cara. Não, porque aí, concomitante a isso, ele tem o ponto, a reforma, a obra. Entendi. O que a gente recomenda também que seja feito é que esse franqueado tenha um espaço, uma sala, um escritório para começar a fazer. E ali ele começa a fazer toda a captação, toda a montagem do estoque inicial dele, para que quando a obra esteja pronta ou quase pronta, ele possa migrar tudo isso para a loja e ali dar sequência à finalização desse estoque para a inauguração. E agora o estoque entre lojas não tem muito como fazer, Sim, nós temos... nossas lojas, nós disponibilizamos um desconto muito significativo de produtos das nossas 7 lojas próprias
para complemento de estoque desses franqueados. Mas o produto não é do cliente, é um produto consignado. Então, mas aí ele compra e Do a gente cliente. compra da loja que vamos pagar o cliente. Ah, entendi. Daí passa a ser dele aquele produto e não mais Sim, consignado. isso. Aí esse produto é comprado. Ah, A gente incentiva pouquíssimo isso, mas estamos à disposição caso haja necessidade de até para complemento. início, né? Tipo, tenho lá 4.000 peças, mas me faltam ainda sapatos. Ele vai lá, escolhe os sapatos que ele quiser, com um desconto muito interessante, com uma forma de pagamento muito Que já favorável. até está previsto no contrato do seller, Já, né? já. Olha, se eu quiser comprar, é nessa condição Pode, aqui. E é padrão ou muda muito o percentual que fica com o seller sobre essa venda de acordo com o segmento que tá? Padrão, É sempre o mesmo. sempre o mesmo. Pouquíssima variação a gente faz para artigos de luxo, Aham. em determinadas Daí tem que ser lojas e menor situação. é. Mas é padrão. E me diz uma coisa assim, online, algum movimento? Temos uma experiência online, mas que não é o nosso foco e objetivo também. Difícil, é mais difícil, A né? gente quer... Nossa expertise, são tá as lá, lojas físicas, é o cliente, é o público, é a galera entrando nas lojas. E agora, né, com esse movimento de expansão, com tanta loja abrindo e tanta gente interessada em abrir mais E o unidades. crédito que o cliente recebe, o que o seller deixa ele lá algumas peças para vender, vendeu e tal, tem que receber, tem a opção de retirar na loja com alguma vantagem ali, ou vai me depositar em dinheiro. Além da opção de me pagar em dinheiro ou retirar na loja, já existe algum outro tipo de criação de voucher para o cara utilizar em alguma outra alguma loja nova? Pode usar na Polishop o crédito? Tarará. Ainda não temos. Temos um aplicativo que está recentemente lançado, onde ele aciona ali transferência para a conta dele. Ele não precisa necessariamente ir na loja para poder solicitar isso, e nem ligar, e nem mandar WhatsApp. Pelo próprio app ele faz. Obviamente, dentro desse app, a gente vai desenvolver uma série de funcionalidades, inclusive, talvez, isso que você está me perguntando. E tem o índice de não aceitação, de o cara chegar lá e dizer, puxa, isso aqui, amigo, não tem como vender, não tá bem. É alto, assim, as pessoas às vezes tentam se desfazer de coisas que não tem muito como ser revendidas, porque a tua loja é super organizada, né? Tem coisas que, obviamente, não vai caber ali por preço nenhum, né? Muito alto esse... Não, hoje nem tanto, assim, porque já temos uma representatividade, um posicionamento de marca, onde as pessoas já entendem, assim, e já sabem que precisam levar produtos e peças que estão em bom estado, de conservação, qualidade, etc. No entanto, nós temos um braço social, que se chama Eu Sou Peça Rara, um instituto, com sede a princípio em Brasília. Teremos mais sedes ao longo desse ano, aí acredito que pelo menos mais uma ou duas, para onde nós direcionamos essas peças que, por algum motivo, seja de excesso ou, enfim, lá a gente transforma em recurso para assistirmos a instituições que necessitam. Faz todo sentido, né? A pessoa não... Exatamente. Então, assim, acontece muito, um artigo ou outro, seja pelo fato de que a gente tem bastante na loja, ou, enfim, tem pessoas que levam, independente de qualquer coisa e de qualquer avaliação, diretamente para o Instituto, porque querem fazer daquelas peças... oportunidade para alguém. Exatamente. Então, a gente aproveita praticamente 100% do que a gente recebe, seja na loja, seja no Instituto. Muito legal. E quando, né, tu tem lá alguém que tem interesse que tem as suas peças vendidas, mas ele não, ele tá numa região que não tem uma loja, mas ele quer mandar, né, quem está nos ouvindo, enfim, não tem loja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a próxima em Porto Alegre. Você é de Santa Maria? Não. É que tô ouvindo seu sotaque, meu irmão é de Santa Maria. Não, eu sou gaúcho, mas não sou de Santa Maria, sou de Porto Alegre mesmo. Porto Alegre temos 2 peças raras. Então, mas o cliente de Santa Maria, ele pode enviar as peças pelo correio para ser analisada lá, ou ele tem que ir presencialmente levar as peças nesse modelo de negócio que está hoje? Pode. Ele pode entrar em contato com a peça rara mais próxima dele e a gente vai agilizar isso para ele. A gente quer poder atender todas as pessoas em todos os lugares. E eu não sei se eu vou falar uma bobagem aqui, Bruno, eu sei que o papo tá fluindo, a gente já deve ter estourado o tempo, nem sei, mas depois o pessoal que se vire para editar. Mas se for... é natural que tenha mais peças
do que demanda, né? Quer dizer, na minha maneira de ver, o gap é tão grande e a distância que a gente já deveria estar fazendo isso é tão longa que deve ter muito mais peças para tu receber do que para vender, sabe? Deve ter um descasamento. Até a gente sabe que nos Estados Unidos tem um cálculo lá que 1 a cada 3 peças dentro do guarda-roupa americano já é usada, né? Eu não sei se tem esse dado no Brasil, mas a tendência é que sejam 2. Se for o guarda-roupa do meu filho, são todas. Então, me parece que enquanto isso meio está descasado, né? Tem a peça rara vendendo usado e reciclando, mas tem um monte de gente vendendo só o novo. Não aconteceu de saturar ainda, de que, poxa, mas não tenho mais como receber peça nessa loja, né? Já Deve ser aconteceu e a gente abriu a segunda, Daí e a abre a terceira, segunda- a quarta, a quinta lojas. na mesma cidade. O cara daí Na mesma leva, cidade. daí ele tem facilidade, né, porque transportar essa mercadoria pode, é uma mercadoria consignada, ela tem Sim, procedência, sim, a gente não tem a problema. nota fiscal de entrada em consignação, sem problema nenhum, tudo muito certinho, muito direitinho. Mas o que acontece é isso. Aconteceu conosco, nós abrimos 7 lojas, não foi porque tivemos Que, ali ai, vamos abrir, porque a gente vai expandir. Não, porque a gente não dava tá, mas conta não de vai dar pra ter atender. 70 lojas em Brasília. Uma hora tu vai ter que dizer para as pessoas, não quero mais peças usadas. Então, na verdade, em Brasília nós temos 17 lojas. 17 em É. Brasília. Vamos inaugurar mais São Paulo 2 pode ter 200 agora fácil. em abril. Serão 19 Que em espetáculo. Brasília. Acho que a gente chega em 20 até o final do ano em Brasília. E aí acredito que estejamos bem servidos de peça rara em Brasília. São Paulo a gente já tem 20 lojas inauguradas. Vamos inaugurar no primeiro semestre acho que mais 5. Até o final do ano a gente chega no mínimo em 30 na capital. E Fora... tu faz, óbvio, uma territorialidade ali para atender aquele bairro. Sim, a gente tem todo um estudo e temos ferramentas que analisam a viabilidade de cada loja, qual distância, e para uma não prejudicar a outra, não atrapalhar, enfim. Olha, pessoal, que máximo isso aqui. Essa mulher é minha ídola, assim, tipo, eu amei esse papo. Eu realmente, é uma coisa que a gente vê tanta gente falar e pouca gente fazer, né? E tu foi lá e fez, né? E não só fez para a comunidade, para a tua crença, mas criou um modelo de negócio que se replica para... Porque imagina alguém, aí minha especialidade é o franchising, imagina alguém que queira fazer isso sozinho na sua cidade ou na sua... Vai pedalar um pouquinho, né? Muito, né? Imagina só a tecnologia, o sistema que já se preparou para isso, a maneira... Imagina o conta corrente que tem que ter com milhares de sellers cada loja, como que administra isso? O compliance fiscal que isso tem que administrar. Então, na verdade, muito mais do que um negócio para ti, ou para os teus sócios, ou para os teus funcionários, tu criou um negócio para a sociedade e que tem uma grande devoção, né, pela comunidade de levar isso. Fica o convite aqui, se na tua cidade não tem um peça rara, vai incomodar essa menina aqui, dizer que tu quer, ela que se vire lá para atender na velocidade que ela pode, porque realmente eu acho que tu fez uma coisa incrível. E não focar no luxo, me parece que tem né, totalmente vendo de longe, uma inteligência aqui, porque o luxo também tem outros desafios, né, de segurança, de transporte, de cuidado, de, poxa, a pessoa... Então o luxo traz junto a possibilidade de a pessoa alugar, que talvez fosse uma oportunidade, mas também é mais um business. Me parece que tu focou naquilo que tem altíssima exponencialidade. Exatamente. Que é que eu compro, eu te deixo para vender, eu vendo para ti, vamos de novo. Isso. Né? E vamos fazer a economia circular de fato. De fato. Muito incrível. Me diz uma coisa, pra gente ir pro encerramento aqui, senão a gente fica meio maluco. Tem uma parte 2 aqui de uma roleta que depois vai cair aqui numa cilada, mas ai, tudo bem. meu Deus. Me diz, que tu diria, assim, né, para quem tá nos ouvindo, como uma dica de alguém que foi lá e fez, e eu imagino o quanto tu sofreu para fazer. E tem gente que tá aí pensando em fazer, né, e fica pensando. Como é que, né, pode ser o que tu quiser, mas assim, eu acho que a inspiração que tu vai trazer é muito verdadeira, alguém que tem uma ideia lá e não tá, né? Como é que tu tirou energia para fazer isso, né? Ou qualquer coisa que tu queira dizer, mas eu gostaria de ouvir isso. Tipo. Tá. Acho que a primeira coisa é o fato de que eu não tinha como dar errado. Eu tinha que dar certo. Sim. Eu estava ali fazendo algo que o plano B era o plano A.
Eu já era mãe de 2 crianças, recém-formada, enfim. Então, assim, a minha energia, a minha dedicação, o meu compromisso e o meu nível de entrega para o Peça Rara, e seja para o que for que a gente vá Plano fazer, A, B, C, D, é esse. tem que ser absoluto, tem que ser muito intenso. Gosto muito de dizer que eu não sei onde começa, onde termina a Bruna, onde começa, onde termina o Peça Rara, é tudo uma coisa só. Então, assim, que seja assim para cada pessoa que quer empreender, que quer fazer alguma coisa. Seja o que for. Porque é só dessa forma que a gente consegue. E complementando isso, o fato de que nós não fazemos nada sozinhos. Eu consegui fazer e tenho conseguido fazer e alcançado o que, enfim, está acontecendo na minha vida porque tive a sorte, acredito que a inteligência também e a expertise, talvez, que ao longo do tempo fui adquirindo, né, com a vivência, com as responsabilidades, com os desafios, de trazer para perto e de acolher e de manter, principalmente junto comigo, pessoas para fazerem junto. Eu só tenho 2 braços, 2 olhos, tenho uma série de outros papéis na minha vida. Sou mãe de 4 filhos, falei do Davi e da Sofia, não posso deixar de falar do Bruno e do Bento aqui, que vieram depois um pouquinho, maravilhosos. Eles são 4. Tenho 4 filhos. Então, além dos 166 filhos. Então, se não houvesse pessoas incríveis comigo, eu não teria feito e não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Então, assim, a valorização das pessoas é muito importante. A gente vê aí muito empreendedor, muita coisa acontecendo e percebemos e vemos e acompanhamos e auxiliamos, inclusive franqueados nossos com alguma dificuldade de gestão e de operacionalizar suas lojas. Obviamente existem algumas dificuldades diferentes disso que eu estou falando, mas assim, quando a maioria delas está relacionada à dificuldade que essas pessoas têm em relação às outras pessoas que estão junto, sabe? Então, se dedicar muito e cuidar das pessoas para que você possa ter apoio e mão de obra e gente suficiente para poder fazer acontecer. Puxa, eu lembro agora exatamente nessa linha, uma das palestras mais aguardadas na última NRF era do Magic Johnson, e ele, né, bilionário e tal, e aí ele decide sair do palco, vai para perto do pessoal que estava sentado em frente, e era para responder essa pergunta, né? Diz, cara, é isso aqui, né? Eu consegui ter mentores, eu tenho a humildade de dizer que eu jamais seria um empresário se eu não tivesse, e citou lá 4, 5 pessoas que foram seus mentores, que nem tu fez aqui, e ele disse o seguinte, e uma das coisas que para mim foi mais importante foi ter concorrente, porque eu entrava numa quadra, e naquela quadra, eu para jogar bem, ele foi muitas vezes eleito o melhor do mundo, né, da NBA, e ele dizia, cara, eu tenho que ter mentor e eu tenho que ter concorrente, né? Isso vai me fazer sempre me inspirar para ter um melhor desempenho, e legal ouvir de ti também a importância dessa coisa interrelacional para nos motivar, né, para a gente conseguir fazer com que o nosso sonho seja realizado. Mais pessoas, né, tem que sonhar junto, tem que acreditar Exatamente. junto. E vou te contar, não é difícil de achar gente, né? Na minha família, tu e meus 2 filhos iam querer trabalhar para ti de graça, provavelmente, né? Para essa geração é fundamental eles estarem numa organização em cima daquilo que eles acreditam, né? Não é mais sobre a grana, né? Não. Para nossa geração, o cara até concordava, né? Se sujeitava a trabalhar numa empresa de tabaco se fosse para sustentar a família. Tentar fazer isso hoje é bem mais complicado. Exatamente. Quero conhecer seu filho. Vou te apresentar. Então a gente vai para a segunda parte do nosso podcast. Eu queria aqui ficar o dia inteiro com a Bruna Vasconi, realmente é muito legal. Mas a gente tem que ir para essa parte aqui da roleta, que já significa que a gente está indo para o fim, por isso que é uma parte um pouco triste. Mas vão ter ali 5 opções, e eu vou pedir para a produção botar a nossa roleta aqui na tela, e vai cair alguma coisa para tu fazer, mas não é uma dancinha, são coisas mais fáceis. Então bota pra gente a roleta e vamos ver o que cai pra Bruna responder. Uma do negócio. Cara, aqui a ideia é contar alguma história surpreendente que tu tenha envolvido em uma das lojas, né, com algum dos clientes.
Imagina a quantidade de histórias aqui. Nós vamos ter que ter mais 3 horas de programa. Nossa, eu vou ter que escolher Aqui só uma. Para contar uma história que foi inusitada, né, na tua vida aí com a peça rara. Ai, uma só? Vou contar, então, a história de uma senhora de um pouco mais de 80 anos que regularmente, assim, sei lá, talvez umas 3, 4 vezes eu a via na loja, numa das nossas lojas de Brasília, bonitinha, bem arrumada, chegando acompanhada de uma pessoa mais jovem, que eu entendi ali que pudesse ser um neto, uma neta. Às vezes era uma menina, às vezes um menino, ali com ela e tal. E aí, acho que na quarta situação em que eu tava na loja e ela chegou, eu desci e falei, eu vou atender essa senhora hoje, porque eu quero, enfim, quero saber por que que ela tá aqui, o que que ela tá trazendo, conversar com ela. E ali fui atender, ela estava ali com algumas peças pessoais, peças de roupa, acessório, tinha um abajur maravilhoso, um tapete persa lindo. Nessa loja a gente recebe artigos femininos, infantis e para casa. E comecei a conversar com ela e ela é uma querida. E aí ela me falou algumas coisas que, assim, foram muito significativas para mim e para o Peça Rara, enfim. Primeira delas, eu perguntei, por que que a senhora... Tenho visto que a senhora tem vindo aqui trazer as coisas, né? A senhora está gostando, está curtindo? Ela falou... Vir ao Peça Rara virou um compromisso na minha vida. Uma vez por mês eu tenho que vir aqui agora, desde que eu descobri trazer algumas coisas. E eu faço isso por alguns motivos. Primeiro, porque me faz muito bem, eu sou muito bem atendida, vocês são maravilhosos, eu fico muito feliz aqui, eu me preparo para esse dia. Segundo, porque eu estou me preparando para partir. Eu falei, nossa, mas a senhora está falando que vai, né, nos deixar, vai morrer. Ela falou, minha filha, eu não me lembro agora, tá? Mas assim, 84 anos. Isso é fato, vai acontecer e tudo bem, vivi uma vida maravilhosa. E aí eu tenho tanta coisa que eu acumulei nesse tempo todo que eu preciso me preparar para essa viagem. E para que eu vou deixar tanto trabalho para os meus netos, minha família? Então, assim, já sei o que cada um quer. E o que não faz sentido e eles não têm interesse, eu vou trazendo para cá. E é tão gostoso eu trazer para cá. E no momento em que eu estou sendo atendida aqui com você, eu já me deparar com pessoas que estão olhando as minhas peças e estão interessadas nas coisas que foram importantes para mim e que agora vão ser importantes para essas pessoas, eu não teria essa oportunidade de vivenciar isso se eu não tivesse vindo ao Peça Rara trazer essas peças. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, achei aquilo incrível. E isso se replica, isso acontece. A gente atende muitas famílias, senhoras. Na verdade, a gente faz um atendimento que se chama Peça Rara em Casa, onde a gente vai à casa das pessoas para poder prestar esse serviço. Sim, que às vezes são itens maiores, né? Não, e todos os itens. Seja itens maiores ou seja também, tudo. A gente já vai lá e faz um... Tudo. A gente vai, às vezes, muitas vezes a gente vai para buscar poucos itens porque a pessoa que nos contactou e agendou esse atendimento nem sabia do leque que a gente poderia ajudar. E a gente chega e muitas vezes a gente acaba resolvendo o problema todo da pessoa, no sentido de buscar todos os itens e de endereçar os itens que talvez, por algum motivo, não fossem aceitos na loja, para o Eu Sou Peça Rara ou para qualquer instituição que ela escolha, a gente faz isso também. Vou contar só mais uma, pode? Muito rápido. Pode. Uma pessoa que era uma cliente fornecedora que estava sempre ali, comprava, vendia para ela, para os filhos, foi para o Canadá a passeio. Foi para o Canadá a passeio e aí foi ficando e ficou um mês. O marido dela já tinha uma estrutura lá, onde ele trabalhava lá e cá, e ela decidiu que ela ia ficar. E que ia voltar só no outro semestre, e aí ela entrou em contato comigo e falou, Bruna, vou alugar um apartamento. Eu preciso retirar documentos, fotos, tal, coisas assim, vou alugar mobiliado. E quero que você tire isso e leve para a loja. Eu falei, mas como assim? Você vai, né? Ela falou, eu confio em vocês. Pronto. Cegamente. Resolve para mim, porque senão eu vou ter que voltar só para fazer isso. Olha. E a gente tinha uma relação de muita afinidade, confiança, já de alguns anos dela como nossa cliente fornecedora. E a gente fez isso. Passou mais um mês, ela me manda mensagem, Bru, o apartamento não está alugando mobiliado. Vai lá e esvazia. Porque as pessoas interessadas querem o apartamento vazio. Era um apartamento de 4 quartos, enorme, de 300 metros. Tudo bem, fomos para lá. Tal. Então, assim,
Tem muita história legal e a gente acaba, eu gosto de dizer que a última coisa que a gente... vida de muita gente, né? Eu falo que a última coisa que a gente faz é vender artigos usados. A gente presta um verdade. serviço e um atendimento muito legal, assim, A sabe? última coisa não é sobre isso. Exatamente. Muito legal. Olha, pessoal, foi incrível. Eu acho que esse podcast a gente pode flegar lá de alguma maneira, porque foi um papo aberto, né? De coração aberto. A Bruna compartilhou com a gente, dá para sentir, né? Todas as verdades e crenças e o propósito do Peça Rara. Eu acho que nesse momento Stone, que também é parceiro do Peça Rara, mas a gente fazer isso realmente nos encanta, de poder demonstrar o quanto sei que muita gente ajudou, né? Mas o quanto que a liderança dela proporciona hoje um lugar para a gente viver melhor no Brasil. Não é em Brasília. E eu vou ser daqueles que vai estar aqui para que a gente faça isso no mundo. Vou estar sempre apoiando. Eu acho que é muito verdade, né? Tudo que vocês fazem. Então foi um prazer. E vocês sabem, quarta-feira, sim, quarta não, a gente está aqui com um conteúdo para vocês, que a gente espera aí contribuir para que vocês levem cada vez mais conforto e segurança para as pessoas que vocês amam. Obrigado, nos vemos quarta-feira.